Né? Vamos voltar então à nossa conexão com a Vamos. Paula? Vamos. Paulo, você tá por aí? Tô sim, tô sim. Vocês estão me escutando melhor agora? Sim. A Tayana estava te perguntando sobre sua opinião sobre a reabertura das escolas, né? Sim. As escolas, para garantir a vida das pessoas, as escolas públicas, especialmente as escolas públicas, precisam estar fechadas, né? Os dados sobre a Covid-19, a disseminação da pandemia, mostram que se você mora na periferia, se você é preto, indígena, você tem muito mais chances de pegar a Covid e de morrer de Covid. E a gente sabe por que isso, porque essas crianças, esses adolescentes da escola pública, majoritariamente pobres, eles têm uma menor imunidade, a família tem condições piores de vida, pior acesso à água, pior tipo de alimento. Então, você abrir as escolas, né, nessa situação, ainda mais com a falta de estrutura, de material, é aumentar o número de mortes. E aí eu me pergunto, a serviço de quê? Né? Qual é a necessidade? Né? Se a necessidade é que as crianças e os adolescentes tenham acesso ao ensino, a algum tipo de aprendizagem nesse período, a gente tem que garantir para eles um apoio psicológico, porque a quantidade de mortes, né? Ontem, por exemplo, acabou de morrer uma pessoa que eu conheço aqui na região da Brasilândia, que é onde eu estou, na periferia de São Paulo, e isso acaba com a capacidade mesmo dessa criança, a falta de recursos, desemprego da família. Então, tem que garantir o apoio psicológico e também garantir estrutura, né? Porque a maior parte das crianças hoje nem tem acesso a esse ensino EAD que o governo criou, que é uma ilusão. Pode ir lá, Tayana. Paula, seguir então o ano letivo, né, na modalidade EAD seria uma boa solução, né? Mas aí você também acabou de citar uma problemática, né? Que muitas crianças aí do ensino municipal e estadual não conseguem ter acesso. Então, qual seria a solução? Os dados que o governo liberou, que ainda não foram liberados assim, de maneira tão transparente, assim, infelizmente, são que 45% dos alunos da rede pública estadual acessaram a plataforma de ensino à distância. Acessaram. E, inclusive, a gente não sabe se ele acessou uma vez só, ele entra nesses 45%. Então, você tem 60%, você tem a maior parte dos alunos, né? Tem quase 60% sem nunca terem aberto a plataforma. Essa é uma primeira questão. A outra é que todo esse processo de educação à distância que o governo enfiou no estado de São Paulo, ele está baseado no próprio Rocieli, né, que é o secretário de Educação, que implantou um sistema de EAD no Amazonas, trouxe esse sistema para São Paulo, mesmo que ele implementou no Amazonas, a toque de caixa, dando dinheiro público para a iniciativa privada, sem um planejamento real com a comunidade, com os professores, né, para entender qual a necessidade das crianças, né? A gente precisa que elas tenham acesso a português e matemática urgente. A criança não está tendo acesso à comida, as pessoas estão morrendo ao redor. Qual o apoio, qual a estrutura? Você tem que ter um celular, né? Então, para poder ter algum tipo de relação, de processo pedagógico nessa pandemia, é necessário que a comunidade entenda a situação dos alunos, né? Que apoie a situação dessas crianças, dos pais, das mães dessas crianças. Só para contar o que está acontecendo hoje, de verdade, nas escolas públicas. Muitas escolas, eu sou professora da rede pública estadual, sou licenciada do mandato, mas acompanho especialmente a escola que eu dava aula ano passado. E assim, o que os professores estavam fazendo assim que estava a pandemia, nos 2, 3 meses pós, era juntar dinheiro, juntar alimento para distribuir para as famílias. Garantir que as pessoas não morressem de fome, porque o Estado liberou um acesso ao dinheiro da merenda, mas só para algumas pessoas que já estavam no CAD único, né? Então, a galera que perdeu emprego, que não conseguiu trabalhar porque, né, era autônomo, essa galera não entrou, não recebeu esse dinheiro da merenda. E a merenda que já estava na minha escola, por exemplo, tinha ovos, tinha um monte de coisa lá, e essas merendas, elas estragaram, né? As pessoas ficaram sem comer. Então, para mim, a educação à distância ela não é uma solução. A solução agora é garantir o apoio psicológico aos alunos, né? Um acolhimento, manter a comunidade unida, para que a comunidade precisar, para o governo, inclusive, saber o que está acontecendo com os alunos, o que está acontecendo com essas crianças.
de fato, não número, né, não um dado que diz que 45% acessou a plataforma. Elas são crianças e adolescentes, não são um número, não são um código de barra, né, na lógica mercadológica. E aí, as crianças que puderem, que quiserem, que tiverem como, elas terem acesso a atividades pedagógicas sem nota, sem presença, sem obrigatoriedade. Terem acesso, elas tiverem como buscar esse conhecimento. Porque a gente está falando de não ter celular, de não ter internet, de não ter cama, de não ter comida, né, de não ter água, porque a água está faltando. E aí as pessoas querem exigir, colocar toda uma estrutura de ensino à distância. E só para terminar essa questão que é interessante, hoje, na prática, a maioria dos professores que eu conheço diz que está trabalhando 2 vezes mais online do que trabalhava em sala de aula, porque você tem que preencher vários relatórios seguidos do que você fez, preparar a aula, preparar o vídeo, preparar o material. E aí eu fico me perguntando, se mais da metade das crianças não acessam, para quem que está indo esse trabalho? Isso é a prova que o Dória, muito pelo contrário de ser um ótimo gestor, é um péssimo gestor. Porque se a escola hoje, no formato que o governo está oferecendo, só chega, talvez chega uma vez para 45% dos alunos, é a falência completa. Então, esse sistema funciona? O que os alunos precisam? Por que eles não escutam as comunidades? Por que não escutam os professores? Né? Aí é um dinheiro público, criar um sistema de AD que podia agora estar indo, por exemplo, para um apoio psicológico para essas crianças. Porque a gente sabe, pesquisas científicas comprovam que em situação de medo, de angústia, de desespero na infância, atrapalha o processo cognitivo. Significa que essa criança vai ter dificuldade de ler, de escrever, de concentrar nas contas, por conta do trauma que ela tem passado. Se a gente se preocupa, de fato, com o acesso ao conhecimento dessas crianças, agora o Estado emergencialmente tinha que garantir a saúde psicológica delas. Mas não é isso que faz. Cria um sistema aí grande, com muito dinheiro público, que ninguém usa. Há um projeto aí de lei, né, de sua autoria para o cancelamento do ano letivo 2020. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, por favor. É o projeto 49720, né? Ele está sendo construído há mais ou menos 2 meses, conversando com professores, conversando com estudantes, também com pais, com mães, com comunidade. A gente da Mandato Ativista, a gente fez, né, uma pesquisa nossa, mais de 1.000 pessoas responderam, a maioria esmagadora, 87,3%, se colocou contra a reabertura das escolas esse ano. E a ideia é ter um projeto, né, que garanta que, assim, que a educação não seja tratada no atropelo, né, que consiga cuidar da comunidade. E a comunidade, na comunidade escolar, está incluso professor, educador, todo mundo que trabalha na escola, educador, o inspetor, a secretária, estão inclusos os alunos, estão inclusos os pais, as avós, as mães, estão inclusas as pessoas que ficam ao redor da comunidade, né, que às vezes trabalham para a comunidade escolar, o pirueiro, a merendeira não, a moça da lanchonete, e etc. e tal. E a ideia é que a gente cancele as aulas esse ano para conseguir planejar, acolher a comunidade. Primeiro, fundamental, um apoio, um acolhimento psicológico aos alunos. Entender o que eles estão passando, acessar esses alunos, né? E que os professores possam acessar esses alunos e dizer para o Estado o que está acontecendo com eles. E aí o Estado garantir esse apoio psicológico, mas a comunidade que acolher, os professores conversarem com os alunos, escutarem o que está acontecendo. Garantir também, como eu disse antes, tarefas, atividades pedagógicas para os alunos que conseguirem e que quiserem essas atividades, né? A segunda coisa é garantir merenda, a distribuição de merenda, o dinheiro que era gasto para merenda ser distribuído por escola, né, através de cesta básica, para a população, para os alunos daquela unidade escolar, né? A outra coisa é a manutenção integral dos salários, né, dos professores, dos educadores, porque a gente sabe o que significa você ficar sem salário. Na minha escola, por exemplo, o que o governo fez? As empresas terceirizadas, ele cortou o contrato. Aí ele fala assim,
a gente escolheu o contrato porque o governo tem que economizar. É interessante essa lógica do número, né, da grana. Você economiza dinheiro da onde não dá para economizar? Porque se uma pessoa ganha um salário mínimo, R$1.000 por mês, menos, e ela paga água, luz, comida, aluguel com esse salário mínimo, significa que se ela não ganhar, ela vai passar fome. E a política que o governo Dória implementou nas escolas esse ano foi essa. A maioria, todas as empresas terceirizadas demitiram seus trabalhadores e os professores e a comunidade escolar concursada, entre aspas, que eu chamo de privilegiados, né, tiveram que fazer vaquinha. Na minha escola, a galera teve que fazer vaquinha para conseguir ajudar essas pessoas que foram demitidas. As merendeiras, as tias da limpeza, fora os alunos. Então, o projeto ele é abrangente nesse sentido, para manutenção de direitos, para manutenção de direitos salariais, direitos alimentícios e também para essa estrutura emocional e para os alunos que quiserem ter algum acesso a conhecimento, a reflexão daquela matéria, daquele lugar, que eles possam ter, mesmo não no caráter obrigatório, não no caráter excludente. Porque hoje no estado de São Paulo, para vocês entenderem também o que está acontecendo, as escolas, o que elas estão fazendo, né? 65% dos 60%, né, dos alunos não estão quase acessando, nunca acessaram, na verdade, a plataforma EAD. Então, como é que as escolas vão fazer? Elas vão repetir mais da metade dos alunos? Não. Manda um e-mail para o aluno, fala assim, manda um trabalho de geografia por e-mail. Que trabalho? Pega as capitais lá, os estados brasileiros, fala a cultura que ele tem, as capitais, uma música, um artista famoso, manda para a gente via e-mail. Então, você pede um trabalho copia e cola do Google para o aluno e ele, olha aí, passaram de ano, né? Então, esse é o sistema online do estado de São Paulo. Então, a ideia é, vamos parar, vamos respirar, porque tem hora que a gente precisa fazer isso. E se a gente pensar nas pessoas, não nos números, no que atingiu, enquanto passaram de ano, na meta do IDESP, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, a gente vai ter que parar agora e colocar os professores para fazer o que já estão fazendo. Os professores já estão acolhendo a comunidade. Apesar de estar trabalhando um monte, estão lá pegando parte do seu dinheiro para comprar a cesta básica, para levar para os colegas, inclusive eventuais, que foram demitidos também pelo governo. Então, a ideia do projeto é essa, é cuidar mesmo das pessoas, ao invés de ignorar elas e passar o rolo compressor dos projetos e da tecnologia. E se for ter ensino à distância, eu acho que a tecnologia ela é auxiliar. Ela não pode, a educação, ainda mais a educação básica com as crianças, de toque, de afeto, de referência, de comunidade, não tem como isso dar certo. Se a educação não for presencial e a tecnologia for uma auxiliar, né? Porque a nossa vida é presencial, a gente toca, a gente beija, a gente come, a tecnologia nos ajuda e na educação também tem que ser assim. Só que essas crianças têm que ter internet, têm que ter computador, têm que ter material, porque hoje os professores, eu conheço, assim, professores que ganham mais do que os pais, professores ganham 2 salários mínimos, é o dobro do que um, né? Que não estão conseguindo, estão no celularzinho, assim, ó, dividindo com o filho, fazendo atividade e, ao mesmo tempo, deixando a criança entrar na plataforma online para ver se faz alguma coisa. Então, precisa ter estrutura, gente. Não dá para criar um sistema por fora da realidade das pessoas. E, para mim, os políticos das elites, Dória, essa elite, assim, que tem muita grana, pensa a política olhando para o espelho. Olhando para o espelho. E o espelho é cheio de privilégio, é dinheiro, é comida boa, é casa boa, é carro bom, é acesso a tudo. Então, você cria mais um novo sistema para me ajudar. Não é assim que faz política pública. Não é assim. Está errado e por isso que a gente pede o apoio para o nosso projeto de lei, o nosso projeto de lei 497, de cancelamento do ano letivo. A gente está fazendo uma campanha para as pessoas nos ajudarem a aprovar, né? Para a gente conseguir ter acesso à merenda, acesso a direitos e ter apoio aos alunos. Vamos parar, vamos pensar, vamos ter seriedade com a educação do nosso povo. Paula, agora eu gostaria que você fizesse um balanço, é claro que você já tem feito aí durante a nossa entrevista, um balanço do que vem sendo feito, né? Em termos de política pública, até pelo governo. Mas eu gostaria que não só como parlamentar, mas também como professora, você fizesse um balanço das medidas tomadas até agora na educação.
As medidas que o governo Dória toma, como eu falei um pouco antes, são medidas assim, porque todas as pessoas elas fazem as piores coisas com as melhores das intenções. Não dá para dizer que está fazendo uma grande porcaria porque você é naturalmente mal, né? As pessoas acreditam mesmo nas histórias que elas contam para si mesmas. E por isso que é importante que a política pública de educação seja feita por quem conhece de educação. E quem conhece de educação não é banqueiro, não é advogado, não é representante do Banco Mundial, da ONG Todos pela Educação, é quem está na sala de aula. É engraçado como colocam para o Ministério da Educação, na maioria dos casos, colocam um médico. E para o Ministério da Saúde, colocam um médico. E para o Ministério da Educação, colocam qualquer pessoa que não estudou escola pública, se estudou há muitos anos atrás, nem sabe como é, que tem os filhos na escola particular, que nunca deu aula na rede pública, que sabe nada da realidade. Então, o problema, independentemente de caracterizar essa coisa assim, o Dória é malzinho, eu sou bonzinho, ele é direita, eu sou esquerda, vamos entrar na raiz do problema. O problema é que ele faz política para os ricos, com a visão dos ricos. Ignora a realidade das escolas. Acho que consegue fazer educação via Excel, via, sei lá, algoritmo e Big Data. Não é assim. Não é assim que faz. Educação é humana, é olhar no olho, é entender por que aquela criança está aprendendo, por que ela não está, se aquela estrutura, se aquele currículo cabe naquela comunidade, qual é a necessidade de vida, se aquilo faz sentido, né, para essas crianças. Então, toda a política que o governo Dória vem aplicando é uma política assim. Para os professores, né, é interessante essa coisa de motivação. Qual que é a motivação de estar na rede pública? O salário baixo, a falta de estrutura, de material, você tem que pagar a sua impressora. Não tem impressora suficiente. Espera aí que vamos fazer uma vaquinha aqui. Vamos fazer uma vaquinha para papel higiênico? Vamos fazer uma vaquinha para o café? Quando eu estava na rede pública, eu estava um salário de R$ 1.800. E o que não faltava era vaquinha que eu tinha que fazer para conseguir trabalhar. Né? Eu, inclusive, comprei no material, vou comprar um da cachorro porque não tem cachorro suficiente na escola. Vou comprar uma caixa de som porque não tem caixa de som suficiente na escola. É esse o trabalho. E a política do governo Dória, diretamente com os professores, assim, a imagem, né, o filme que a gente pode lembrar é a aprovação da reforma da Previdência. Né? É bomba, é tiro, é bala de borracha, é polícia, é repressão. Aprovando uma reforma a toque de caixa, né, sem passar pelo rito normal, natural da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E quem eram, assim, óbvio que tem muitos tipos diferentes de funcionário público. Não dá para comparar um auditor aqui, fiscal do Estado, com um professor, pelo salário, pela condição de vida, quem é quem na fila do pão. Não dá para comparar. Agora, quem estava lá, majoritariamente na rua, porque a aposentadoria é muito importante, porque o professor hoje na periferia, ele é o que sustenta a família, que está sem grana, que está sem dinheiro, eram os professores. Então, assim, a política do Dória está expressa ali. É tiro, é porrada, é bomba, é cacetete, eu sei o que eu estou falando. É um nível de autoritarismo brutal, que para mim se compara, assim, ao governo Bolsonaro. Né? Eu costumo dizer que o Dória é o Bolsonaro de Lacoste e falando que acredita na ciência, entendeu? De jacarezinho na roupa, né? E quando a gente pensa nas políticas concretas de educação, Novotec, Inova, todo programa de transformação da educação do Estado de São Paulo desde um ponto de vista mercadológico não foi dialogado com a comunidade, né? A diminuição das horas de matérias obrigatórias, como português e matemática, como o Estado de São Paulo está implementando a Base Nacional Comum Curricular, que vai separar a aprendizagem dos alunos da escola pública, dos alunos da escola particular, como o governo Dória tentou enfiar a goela abaixo pelas diretorias de ensino, programas de tempo integral, e muitas escolas resistiram. Eu acompanhei escolas com vários tipos de assédio moral, de repressão a professores e a alunos porque estavam resistindo. Estar na educação pública com o PSDB todos esses anos foi muito difícil. O governo Dória, ele é tipo um trator em chamas, ele vai passando por cima, vai colocando empresas privadas dentro da escola e hoje no Estado, a maior parte dos professores gasta muito tempo fazendo o quê? Enchendo tabela. O que muda a educação? Professor em contato com o aluno e aprendendo, e se formando, e tendo acesso a conhecimento. Isso muda a educação. O que o governo está fazendo?
O professor virou um burocrata. Você passa horas preenchendo qual é a competência e a habilidade que você está nesse momento. Aí o aluno acertou no caderno de questões a 1A. Então, ele tem a competência 6 e a habilidade 9. Ele errou a 2B. Então, ele não tem a competência e habilidade. A gente está fazendo isso, e eu já fiz isso no Estado, enquanto eu estava no Estado ano passado, 1 a 1. Você tem noção que é 1 a 1 o trabalho do professor? Pegar a prova, digitar 1 a 1, que questão que cada aluno errou e qual a competência e habilidade que cada aluno acertou. É esse o grande trabalho de controle social e político da escola pública e precarização, porque eu duvido que os filhos do senhor Dória, os filhos de toda a base do governo na Assembleia Legislativa, tenham uma escola em que o professor passe tempo fazendo isso. Eu duvido. Eu duvido. E o problema é esse. O problema é os alunos são número, os professores não têm espaço, tempo para entrar em contato com a comunidade. O governo Dória aumentou a quantidade de horas que o professor tem que passar na escola, sem aumentar o salário. É uma categoria que tem várias jornadas de trabalho. O professor não dá aula numa escola só, dá aula em 2, vezes tem outro serviço. Então, na prática, você faz com que o professor ele, não consiga trabalhar. Hoje, ele diminuiu para 25 minutos o intervalo entre uma aula, um período e outro período. O que significa isso? Você está lá dando aula, sai, você estudar, você tem que ir para outra escola. Que hora que você vai almoçar? Você tem 25 minutos para comer e para chegar na outra escola. E é legalizado, porque a gente, como professor, a gente tem o direito, né, entre aspas, se a gente ganha baixo salário, então a gente pode acumular, trabalhar em várias escolas ao mesmo tempo. De trabalhar em várias escolas, inclusive várias escolas do próprio Estado. Só que eles criam um sistema que não funciona. Então, o que eu penso sobre o governo Dória? Para o governo Dória, a educação, o problema é os professores, e a gente resolve controlando eles, para eles fazerem exatamente o que a gente quer, trabalhar tal competência e tal habilidade, e você resolve esse problema com um grande sistema de controle, unificando ele e sendo coordenado por grandes empresas privadas, e parcerias público-privadas, e ONGs, todos pela educação, Fundação Lima, que controlam a escola para fazer ela funcionar. E aí, novamente, eu me pergunto, onde estão os filhos dessa galera? Estão nas escolas da Fundação Lima? Da Fundação Lima, do Instituto Ayrton Senna? Estão sendo controlados pelo Excel? Não estão. Então, o problema final é, para os pobres, eles não acreditam nos professores, não acreditam nas comunidades, acreditam que eles precisam, porque eles são elite, são filhos dos reis, né? O Dória é filho lá de colonizador do território nacional, um dos parentes dele era dono de uma capitania hereditária. Eles ainda acreditam que eles estão colonizando os coitadinhos, né? Os sudidinhos, os pobres, eles precisam dizer como as coisas funcionam e precisa ser no laço e no chicote. Então, a política que está acontecendo nas escolas públicas estaduais hoje é laço e é chicote. Eu sei que eu falo muito, mas eu falei muito pouco. O sistema de controle que eles estão colocando sobre os diretores. Hoje o diretor, ele morre de medo. Porque se ele pisar errado, ou ele volta para a sala de aula, ou ele perde o concurso público. No Estado, o diretor nem respira. Fala, não, porque a maioria dos diretores ou é designado, ou acabou de passar no concurso, e o novo estágio probatório que eles fizeram tem relação com as metas que o governo tem que atingir. Metas do governo, não da comunidade. A comunidade não escolhe nada, não determina nada, não tem capacidade, mas o governo não tem capacidade de avaliar o que está fazendo. Né? Então, é um pouco isso. Eu tenho muita angústia, porque a escola é um espaço maravilhoso, os alunos eles são a coisa mais linda do mundo, e eu sempre digo isso, você gosta de ser professora? Eu falo, olha, mano, eu amo os alunos. Eu gosto dos meus colegas, eu gosto mais de deles. Principalmente da escola que eu estou, eu gosto muito. Agora, o Estado, a estrutura, o governo é terrível. Você tem que pagar para trabalhar, você tem que lutar contra o governo de noite, porque ele enfia coisa que não faz sentido e você não tem como ajudar as crianças quanto você gostaria. É um monte de criança precisando de ajuda, de estrutura, e você passa o dia inteiro falando, nossa, eu preciso arrumar um psicólogo para uma, aí você liga para o CRAS, não tem psicólogo, eu preciso ver tal coisa, não tem estrutura. E aí você fica triste e fala, o que eu vou fazer? Não sei, vou resignar. Então, eu estou abrindo meu coração para dizer para vocês que os meus alunos sempre mereceram mais.
E, infelizmente, nunca tiveram. E eu gostaria que no futuro eles tivessem. E o mínimo que eu estou fazendo agora é garantir que existe espaço para parar e para olhar mesmo para o que eles precisam para começar tudo de novo em 2021. Paula, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alessio. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Tá bom. Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau.